capítulo 19, nós vamos ler do versículo 1 a 10. Enquanto a gente lê, as crianças, eu creio que já podem ir subindo. Foi essa a informação que eu recebi. Tem uma faixa etária, ou todas podem ir? Então, tranquilo. Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Todos acharam? Amém? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem alguém na sua vida que te marcou profundamente? Você se lembra de alguém? Um amigo, um namorado, uma namorada, não vale, André, o marido aí, ó. Um amor, um filho, um patrão. Um patrão já marcou a sua vida? Já, né? Pois é. Você sabia que tem pessoas que têm esse poder de entrar na nossa vida e marcar a nossa realidade, tanto para o bem quanto para o mal, se a gente permitir, não é verdade? Mas tem pessoas que têm esse poder. Como se fossem marcos, que dividem a nossa história em um antes e um depois. Por exemplo, quem era Débora antes de 2011? Por que 2011? Porque 2011 foi quando nasceu minha filha. Então, eu era de um jeito, e aí ela me marcou. Então, ela agregou coisas na minha vida. Ela trouxe coisas positivas, significativas para a minha vida. E esse texto, ele nos fala algo assim, de um homem chamado Zaqueu, que teve a sua vida dividida em um antes e um depois. Quem era Zaqueu antes? Zaqueu era um publicano, um judeu escolhido entre os romanos para cobrar impostos do seu próprio povo, os judeus. Que traíra esse Zaqueu, né? Ele era judeu e ele cobrava impostos do seu próprio povo. E ele fazia isso para pagar o Império Romano, que era um império mau, violento e opressor. E esses impostos, eles não eram pequenos. Tanto que a Bíblia revela que Zaqueu, ele era publicano, não apenas publicano, ele era o maioral dos publicanos e rico. Imagina o que Zaqueu não fazia, né? Uma festa nessa cobrança de impostos. Então, haviam muitos motivos para Zaqueu não ser aceito e amado pelo seu próprio povo, mesmo que, embora fosse tão rico e desfrutasse de uma posição tão importante. E essa é a história de vida do Zaqueu, esse é o antes. Antes. Antes de quem? De quem? Jesus. Quem é que aparece de repente na vida de Zaqueu? Jesus. Quem é que marca profundamente a história de vida de Zaqueu? Afeta a sua trajetória. Zaqueu, ele sobe numa árvore, devia ser do meu tamanho, né? Então ele não conseguia ver Jesus. Então ele sobe numa árvore para tentar ver Jesus. Mas é Jesus quem o vê. É Jesus quem o chama pelo nome. É Jesus quem o convida a descer. E o convite de Jesus, ele é irresistível. Irresistível. É Jesus quem entra na sua casa, e é Jesus quem entra na sua vida, e é Jesus quem muda tudo. E agora nós temos um Zaqueu depois de Jesus. Quem é Zaqueu depois de Jesus? Alguém que toma a atitude de dar aos pobres metade dos seus bens. Então, o dinheiro agora não é mais o senhor de Zaqueu.
Alguém que resolve restituir, devolver 4 vezes mais o que ele havia roubado na cobrança dos impostos. Então, isso demonstra que o seu meio de vida não é mais o Senhor de Zaqueu. Quem passa a ser o Senhor e Salvador pessoal de Zaqueu? Jesus. Quem marca a sua vida a ponto de transformar a sua existência para toda uma eternidade? Jesus. Que pessoas podem marcar nossa vida, mas não até a eternidade. Jesus pode. Quem divide a história de Zaqueu num antes e num depois? Jesus. Mas, Débora, que mudança sem graça essa na vida de Zaqueu? Dar metade dos bens aos pobres? Restituir 4 vezes mais o que ele havia roubado? Ele era o maioral dos publicanos. Ele tinha fama, ele tinha poder, ele tinha status. Zaqueu tinha tudo isso. Mas tinha um problema com Zaqueu, sabe qual é? Ele não era aceito nem amado pelo seu próprio povo, porque ele roubava o seu povo, ele traía o seu povo. Tanto que quando Jesus entra na sua casa, o que as pessoas murmuram? O que os judeus murmuram? Foi se hospedar na casa do pecador. Essa era a reputação de Zaqueu. E mais, além de não ser amado, no verso 9 e 10 que a gente leu, a gente vê que diante de Deus ele estava irremediavelmente perdido. Essa era a condição de Zaqueu. E é sobre isso que eu quero meditar com vocês nessa noite. A vida de uma pessoa, a vida de um homem, antes e depois de um encontro com Jesus. E para isso eu vou chamar meu amigo Jonatas para vir aqui à frente. Vocês vão assistir uma entrevista ao vivo, tá bom? Olha que chique, para esse momento noturno de vocês. Vem cá, Jonatas, alguém me... Senta aqui, Jonatas. Vocês já viram aqueles programas de auditório? Chique, né? Olha, aí me perguntaram, alguém vai usar essa terceira cadeira? Eu falei, sim, Jesus. Por isso eu deixei aqui, porque, não é? A 3 é sempre melhor, não é? Vocês não acham? Então, Jonatas, eu já estive nessa posição com você aqui. Jonatas, boa noite. Boa noite. Primeiro, obrigada por aceitar o nosso convite, né? De compartilhar a sua vida pessoal com a gente. Desafio, né? Deus te abençoe. Grande desafio. Jonatas Celestino, 27 anos, supervisor comercial de vendas, morador de Vila Velha, membro da Igreja Batista Renovada Betel. Jonatas, você é alguém que experimentou esse marco, né? Esse antes de Jesus e depois com Jesus, não é verdade? Sim. Conta pra gente, Jonatas. Ih, já caiu minhas folhas. Eu estou nervosa, gente. Eu nunca fiz isso antes. Primeira vez que eu entrevisto alguém. Conta pra gente, Jonatas, como foi esse antes de Jesus? Quem foi o Jonatas antes de Jesus? Um viciado em sexo e em pornografia. Jonatas, nessa noite a gente está falando de pessoas que marcam a nossa história de vida, tanto para o bem quanto para o mal. Eu imagino que para você ter passado algum tempo, né? Muito tempo? Uns 15 anos. Os 15 anos viciado nessas áreas, algumas pessoas marcaram a sua vida em sua infância e em sua adolescência. Você pode compartilhar um pouco com a gente quais foram as marcas que você recebeu na sua família, na sua vizinhança e na sua escola? Primeiramente, boa noite, né? Se ela está nervosa, imagine eu. Então, quais foram os marcos, né? Se a gente começar, a gente voltar lá atrás, foram muitas coisas que aconteceram, né? Eu venho de uma família disfuncional, né, onde eu não fui criado pelos meus pais, né, eu fui criado pelos meus avós. Sou filho do cara mais famoso do Espírito Santo, né, não sei se todo mundo conhece, né, eu cresci carregando isso, esse peso na escola, né, nos meus dias, né, onde o meu pai foi assassino do padre Gabriel, e por isso, né, minha mãe não pôde ficar com ele, né, então, assim, eu cresci no meio de tráficos, drogas, né, e isso marcou muito toda a minha vida e muitas escolhas que eu fiz, né, devido a essa influência. Então, nesse período de 8 anos, né, a minha avó que me criava, ela foi presa por causa do meu padrasto, que era policial, né, então, com isso, a gente ficou abandonado, ficando de casa, né, de outra pessoas, e com isso, sofri abusos, né, de vizinhos, né, que mexiam. Eu sempre, desde pequeno, tive alma muito artística, né, gostava de dançar, de cantar,
fazer teatro na escola, e com isso, né, atrapalhou muitas coisas, né, nessa caminhada minha, nesse período de 7, 8 anos de idade. E com isso eu tive relacionamento com meninas, com meninos, né, e por aí foi muitas coisas que foram acontecendo. Você sofreu bullying também na escola? Sim, foi com meus 9 anos de idade, né, eu fui jogar futebol com os meninos, inventar de jogar futebol, né, com os meninos, uma coisa que eu não sabia era jogar futebol. Aí, com isso, a professora, a gente jogou lá, eu não sabia, foi a primeira vez que eu tentei, né, me enturmar, me senti estranho, né, porque eu sempre ficava isolado, né, devido à vizinhança, sempre me colocar jargões, né, apelidos, né, lá bichinha, sempre falava essas coisas, então sempre procurei, né, me retrair e viver me escondendo, né. E com isso, eu jogando futebol ali, inventei de jogar futebol com a galera da escola. Nisso que eu acabei, fui no banheiro, me lavar e tal. Achei que a porta da escola estava fechada, né, a porta da sala. Quando eu abri, estava todo mundo me zoando, né, a professora gritando, né, falando que eu era bailarina que estava jogando futebol, me chamando de bichinha, então falando muito que eu sou do mundo zoando, então eu me senti muito mal com aquilo. Eu me senti rejeitado, né, eu me senti isolado, parecia que eu não era o meu mundo aquilo ali. Esses sentimentos que você tinha de rejeição, de isolamento, eles se davam na sua família também? Você conta, por exemplo, de alguns episódios com o teu avô, que ele te introduz na pornografia, né? Você conhece a pornografia através do teu avô, não é isso? Sim, porque lá em casa a gente via muitas cenas, né, dos dois. Então, meu avô ele tinha muito na época que era videocassete, né? Então, tinha muitos vídeos. E a curiosidade, né? Eu era uma criança, então a gente via ele assistindo, acabava entrando no quarto e depois eu pegava, né, com os meus primos. A gente assistia muito, chamava os amigos para assistir. Então, com aquilo ali, né, tinha atos sexuais que a gente envolvia, né, com menino, com meninas. Então, sempre aconteceu isso. E você conta também que sua tia, ela também te introduziu, reforçou esses hábitos na pornografia, e com apenas 12 anos de idade já começou a te levar para grupos de forró, né, para a vida noturna, algo assim, né? Sim, porque ela, com 14 anos de idade, ela começou a me levar para sair à noite, né, e lá que eu comecei a conhecer a vida, né, realmente como era a vida lá fora. Né, ela pegou e a gente saía, né, a gente ia muito no forró, eu saía com ela, naquela época podia entrar, né, ainda não tinha dado a lei, né, 16 anos, que poderia entrar nas casas noturnas. Então, a gente saía muito, né, minha avó deixava eu sair com ela, e com isso, quando a gente chegava de madrugada, eu via ela fazendo atos sexuais com os homens que ela encontrava na noite, né, e com isso a gente assistia pornografia junto, que ela, né, colocava, tinha cenas. Então, assim, eu comecei a sair, conhecer a noite realmente com ela, né, bebida, né, tudo que eu vi à noite foi com ela. Então, você não teve um convívio com seu pai, né, porque ele passou a maior parte do tempo preso, né? E como é que você se sentia nesse lar? Eu sentia muita falta dele, né, porque a minha mãe, ela foi casada por muito tempo com um policial, e que são os pais dos meus irmãos, e eu fui criado pela minha avó. Então, assim, eu não me conformava, eu não achava certo, porque eu sou criado com a minha avó e não sou criado pela minha mãe. E o meu pai, como ele passou todo o período preso, e quando ele saiu de lá, e ele conheceu, eu já mais, né, velho, ele me julgava muito, ele e a esposa dele. Então, assim, ele me ameaçava me dar surra se me pegasse pela rua, falava que as pessoas estavam falando que me viram, que eu era gay. Então, assim, ele sempre me julgou muito, né? Ele nunca foi um pai presente. Ele sempre me ameaçava que ia me bater, né? Me julgava no meio da rua, minha madrasta também. Então, nunca tive um convívio com ele. Bom, na adolescência você conhece a dança e a vida artística, né? Balé, dança de salão. Você participou como dançarina em vários grupos do estado. O Garganta de Ouro, um dos conhecidos aí, Beijo com Mel, Swingueria do Forró, vários, né? Quais foram as marcas desse período na sua vida, né? Desse período da dança, desse período aí que você começa na noite mesmo? Foi com os meus 14 anos, como eu falei, né? Aí, nisso, eu conheci uma pessoa, uma dançarina, uma menina, né? E ela me fez esse convite para estar trabalhando com ela. Aí, com isso, eu comecei, né, a ensaiar, né, a conhecer esse lado, né? Fiz um período de balé em Vila Velha, com uma escola hoje que é bastante conhecida, Espaço da Dança, né? Fiz dança de salão no 106, estudei, né, com cigano na época. O que acontece? Então, comecei a desfrutar desse meio, conhecer esse meio,
né? Esse meio abriu muitas portas, uma coisa que eu gostava, eu era apaixonado, né, por essa arte. E, com isso, né, eu tinha o privilégio de conhecer um pouco de perto, porque minha tia me levava, né? E, através dessa situação, então, assim, foi que eu comecei a viajar, a fazer muitos shows por aqui, né? Eu vivia muito junto com os meninos do Calcinha Preta, né, com o Bonde do Forró, a gente sempre estava junto quando a gente podia, quando a gente se encontrava. Entendi. E como é que era essa questão assim dos relacionamentos, né? Os relacionamentos afetivos que começam nesse período, né? Você fala também do período que você tinha que fazer teste do sofá, né, com alguns produtores. Como é que é isso aí? Então, isso eram as propostas que a gente tinha, né? As meninas, acontecia, mas a gente tinha um relacionamento, mas essa dançarina, que foi a primeira vez que eu trabalhei profissionalmente com ela, eu me apaixonei por ela. Então, a gente teve um relacionamento de início, e ela era bem mais velha do que eu, então ela me usava muito, né, para sair, né, como o pai dela aprendia um pouquinho, aí, não, só deixa se for com o Jonatas, né, você tá junto com ele e tal. Então, ela me usou muito nesse período. Que acontece? Nesse meu artigo, você prova de tudo, né? Então, assim, você tem as coisas boas que eu gostava de fazer, eu era muito profissional, né? E também as coisas mais propostas. Então, assim, tinha bandas grandes que faziam proposta para a gente e tal. As dançarinas que, às vezes, me convidavam para ir, elas eram obrigadas a ter relações sexuais com os empresários, com os donos de empresa, para conseguir estar ali, entendeu? Para se manter naquele status ali. Então, a gente, né, tinha propostas de fora, né, que a gente chamava de teste de sofá, na época, né, que é onde você ficava para o intuito de estar ali, naquele local. E aí, lá, quando você tem a sua primeira decepção amorosa, conta pra gente aí como é que você se sentiu, como é que foi isso aí. Então, como ela era mais velha, né, ela me usou muito. Teve um período de 16 anos, eu deixei um pouco esse lado e conheci um pessoal que fazia um projeto no meu bairro, em Vila Velha, né? Então, comecei a visitar a casa de oração na época. Nisso, eu tinha aquela paixão muito grande pela dança, eu abandonei ela porque ela foi embora para o Rio de Janeiro, né, e lá ela começou, virou profissional do sexo lá, né, ela viajou para lá. E com isso eu descobri isso dela. Então ela me ligava às vezes de madrugada, tal, culpa sua que eu estou aqui, né? Você me abandonou, você me deixou, então é por isso que eu estou aqui vivendo essa vida hoje, tal. E aquilo, eu me sentia muito mal com aquilo. Então ela falava: se eu voltar, você vai largar tudo, você vai voltar comigo, tal. Aí com isso, né? Ela voltou. Uma semana a gente sentou, conversou, né? Eu não quis aceitar as propostas dela, eu estava firme do que eu queria, mas por gostar muito dela. Que acontece? Eu peguei e aceitei a proposta de voltar. Só que teve uma noite que a gente estava numa casa de show à noite, ela chegou lá, ela me deixou e foi ficar com uma outra pessoa mais velha. Então, eu me senti muito indignado, quis agredir ela, foi uma confusão muito chata, e dali a gente acabou. Então, assim, todo local que eu chegava à noite, né, a gente que vive nesse meio artístico à noite, a gente é muito assediado, eu era muito novo na época. Então, assim, foi a minha primeira decepção. Aí, com isso, né, eu comecei a ficar com mulheres, com homens, né, foi aí que começou todo o meu dilema. Sim. E aí você conhece um político importante, e aí você começa uma entrada em um outro caminho da tua vida. Como é que é essa situação? Então, eu trabalhava em um local, porque não dá para viver somente da dança, né, e essa pessoa, esse político sempre visitava esse local. Né? Então, assim, ele sempre fazia propostas, e eu não queria. Só que, devido à necessidade financeira, né, eu comecei a se envolver com ele. Né? Ele me pegava, né, quando eu saía dos ensaios, tal, aquela vida de status, né, ele bancava, pagava dinheiro, e sempre que eu saía com ele depois, eu me sentia sujo, eu me sentia que era nojento fazer aquilo. Né? Então, assim, mas o vício, né, e depois continuava tudo de novo. E acabou que até o momento, depois, de tão viciado que eu estava, foi quando eu me direcionei só a ficar com homens. Então, foi um momento que eu comecei, já tinha vezes que não precisava nem pagar. Por causa do vício, desejo, a vontade, eu me entregava. Entendi. E como é que foi seu encontro com Jesus, Jonatas? Meu encontro com Jesus? Ele começou da seguinte forma: eu fiz uma viagem para fazer um teste lá em Governador Valadares, na GV Brasil, que é uma banda baile, né, e eu tive a oportunidade de fazer um teste lá. Só que eu cheguei lá, a situação que os bailarinos viviam era uma situação muito triste. Eles passavam fome, então eu me assustei um pouco com aquela realidade. Eu falei bem assim, será que eu preciso, né, ser escravo disso? Né?
E sendo que aqui eu tinha tudo, né? Eu tinha dinheiro, né? Eu tinha amigos, eu tinha minha família daqui, né? Apesar das vezes eu chegar em casa e topar a minha família em situações, porque minha casa vivia cheia de traficantes, né? Era droga, a pessoa que me criou me amou, eu pegava ela em determinados momentos, né? Fazendo utilização de drogas, cocaínas, e aquilo me dava uma tristeza muito grande. Sua avó? Isso. Então me dava uma tristeza muito grande, eu saía de casa, juntava minha mala e ia para casa de uma produtora minha, em Domingo Martins. E com isso, né, eu fui para a Governador Valadares. Chegar lá, eu fiquei na casa da minha família, que eu tenho uma família lá, e com isso eu tinha 2 vizinhos que eu conheci, e eles eram evangélicos, né? Aí toda vez eles me chamaram para na casa dele, aquela coisa de relacionamento, tal. Aí eu fui, sentei, conversei com eles começaram a falar de Jesus. Aí eu saí, deixava eles lá e saía para a rua para resolver ir lá fazer o teste, que foram uma semana de testes. E eu falava assim, Deus, eu não quero te ouvir, não quero falar, não fala comigo, eu não quero largar essa vida, eu não quero abrir mão de tudo, né? Eu gosto do que eu faço, sou apaixonado pelo que eu gosto, pelo que eu faço. E com isso, né, eles escreveram uma carta para mim, que eu poderia só ler no meio da viagem, né? Aí ali, aquela carta, ela veio, né, moldando, já falando ao meu coração, né? Quem eu era, tal, só que eu não quis, eu rasguei tudo, vim para cá, gravei um DVD na época, foi lá no território que tem em Vila Velha, e aí dali o que acontece? Eu já não sentia mais aquela paz, aquele prazer. Quando eu subia no palco, eu já não tinha mais energia, eu sempre reclamava, né? Justificava com a minha parceira, que de muitos anos, né, que nós somos amigos até hoje. Eu falava com ela que não tinha mais prazer, não tinha mais vontade de fazer aquilo, que aquilo me fazia mal. Aí dali eu ia lá, me relacionava com homens, voltava de novo, né? Devido à necessidade financeira para se manter, tinha dinheiro. E tinha uma vizinha minha, ela começou a me chamar para ir na igreja. Aí ela, vão na igreja? Eu falava, não vou não. Então, todo final de semana eu não estava aqui. Não era todo final de semana que eu estava em Vitória. Então, assim, eu falava, eu não quero ir, eu não vou. Aí, até que um certo dia eu resolvi ir num culto de domingo, né, e eu senti vontade de ir lá na frente e entregar minha vida para Jesus. Entendeu? E as pessoas têm uma ideia de que a pessoa aceita Jesus e tudo muda num segundo, né? Zaqueu, por exemplo, eu imagino que ele teve que passar todo um processo para vender metade dos bens dele, restituir 4 vezes mais, imagina a fila, né, para ele fazer a restituição. E dele ser aceito novamente, amado pelo povo dele, a quem ele traía, né, reconquistar a confiança. Você também viveu algum tipo de processo após o seu encontro com Deus, após você ir lá na frente, entregar o seu coração para Jesus? Como é que foi isso? Foram vários momentos, né? Como eu falei, eu não tinha mais prazer de estar ali naquele meio. Era um meio muito sujo, né? A gente fazia coisas que somente por prazer, né? Por gostar. E com isso ela me chamando, fui lá, entreguei minha vida, e na segunda-feira a minha ex-produtora me devia uma grana e ela tinha desaparecido. Aí, do nada, às 5 horas da manhã, o telefone tocou, Jonathan, eu preciso de você, tal, tem um show para fazer, e só você, eu preciso de você lá, só você que faz isso por mim e tal, não tem outra pessoa que eu possa ajudar. E eu falei para ela bem assim, não vou, eu não posso fazer isso, eu estava desempregado, então assim, eu precisava daquele dinheiro. Então assim, ela me fez uma proposta que eu nunca tinha recebido na época, para coisa de meia hora no interior de Minas Gerais e voltar. E com isso, liguei para a pessoa o meu discipulador, que a gente chama na igreja, né, o meu líder de célula, e falei com ele, eu não vou, né, eu não vou. Aí ele falou, Jonathan, me trouxe uma palavra, seja fiel a Deus, que Deus ele vai te honrar. Aí eu disse não para ela, arrumei um outro casal para ir no meu lugar, né, e ela mesmo assim me chamou para almoçar no dia, e foi, pagou, né, o que me devia ainda, me deu até em dobro, sem eu precisar ir. E o que mais, e a gente acha muitas vezes, né, que eu achava que nesse processo, que estava tudo lindo, tudo maravilhoso, entreguei minha vida para Jesus, agora eu vou viver realmente para Deus. Aí, com 6 meses, eu resolvi me batizar, né, eu batizei, e em dezembro eu fui doar sangue para salvar a vida de um vizinho. Dezembro daquela época. Eu resolvi doar sangue para o meu vizinho, que ele estava com doente de coração, e minha avó falou, vai lá doar, tal, está precisando de uma ajuda, tal, e eu resolvi ir lá, né. Pronto, fui lá, doei sangue, voltei para casa, né? E uma coisa, né, sempre me incomodava, alguma coisa. Aí no dia 4 de janeiro daquela época, são 8 anos atrás, né? A secretária do médico, ele me ligou e falou que eu precisava comparecer lá na clínica, tal, porque tinha dado um probleminha no meu sangue, eu precisava voltar lá para ele que precisava conversar comigo. Aí nisso, né, falei bem assim, aí eu comecei a chorar, eu falei bem assim, peraí.
agora que tá tudo, né, foi aquele desespero lá em casa, eu falei, agora que eu entreguei minha vida para Jesus, que eu realmente vou, né, acreditar naquela mudança, minha vida vai ser feliz, né, que todos nós achamos que não vamos passar, né, por provação e vamos embora. Aí chegou lá, Débora, o médico virou e falou bem assim para mim, ó, não precisa se preocupar não, porque não é bicho de 7 cabeças não, né, só era de 13, né. Aí ele foi e virou e falou bem assim, não, Jonathan, porque constou um problema no seu sangue e tal, não posso dizer que é exato para você, que tem uma porcentagem e tal, mas consta o vírus do HIV. Aí eu fiquei assim em choque, né, com aquilo, e quem estava comigo foi a minha mãe na primeira vez. Aí eu saí lá de dentro, sentei na calçada assim do hospital, e eu chorava, o sol estava quente, eu chorava, minha mãe, ela não entendia, mas o que aconteceu? Eu não conseguia falar. Então, aí ele falou bem assim, vou repetir os exames de novo, porque não está exato, com 24 dias você retorna de novo. Aí nisso eu fui, compartilhei com o meu líder da igreja, e a gente orou, jejuou, buscou a Deus, né? E eu retornei para lá, e nesse dia eu fui com a minha avó. Aí eu cheguei, né, aí a doutora, ela achou que eu já sabia, já pegou uma carta, falou bem assim, aqui, Jonathan, está aqui a sua documentação, tá, vou te caminhar para um médico específico, tal. Então, assim, foi vomitando tudo. Eu falei, peraí, não estou entendendo nada. Mandou voltar para saber se era exato ou não. E, com isso, ela falou, não, porque você é portador do vírus do HIV e tal. Eu falei, peraí. Aí eu comecei a tremer, ela falou, pega a água lá dentro para ele aqui, pediu a pessoa pregar. Quem bebeu foi a água, foi ela, não fui eu. Então, assim, ali começou todo o meu processo foram 8 meses de muito sofrimento. Como é que foi fisicamente? Você conta que você emagreceu muito, sofreu muitos efeitos colaterais? Sim, porque eu tinha acabado, eu ia fazer 19 anos ainda, Débora. Então, para mim, como um jovem, né, que veio de um status de vida, com tudo que eu tinha usufruído, descobri que você era portador do vírus HIV, sem lidar com não sabia lidar com aquilo. O que era aquilo naquele momento? Então, eu sofri muito, eu entrei em depressão, né, eu não tomava banho, tudo que eu comia, eu vomitava. Eu saía pelas ruas, eu ouvia vozes dentro do ônibus, apontando o dedo para mim, sem as pessoas saberem. Eu perdi praticamente, na época, 15 quilos, porque eu iniciei o tratamento, aí eu fui no médico, né? O médico falou que eu precisava começar sem sentir nada, eu nunca tinha sentido nada, eu não tinha ficado doente. O médico falou que eu já estava doente, que eu precisava tomar medicação. Então, com aquilo tudo, as pessoas me julgaram muito, né? Nesse período, eu emagreci muito, minha avó teve que, noites, me empurrar na cadeira de roda para entrar no hospital comigo, dando convulsão, de muita febre, tudo que eu comia eu vomitava, e eu, por causa dos efeitos colaterais da medicação, quando eu comecei, e todo o processo de depressão, de tristeza, né, de acusação, né? Eu tive que mudar do bairro que eu morava, né, porque vizinhos entravam no meu quarto, eu lá, e me julgava, falava, você está por isso, entendeu? Você fez isso, por isso você está com isso. Então, todo mundo ficou sabendo, eu tive que mudar, né, daquele bairro. E como é que foi com a igreja nesse momento? Assim, como foi com a igreja nesse período, eu cheguei para a igreja e contei para o meu líder tudo o que estava acontecendo e tal. Eu cheguei para, anteriormente acontecer, né, toda essa parte de reações alérgicas à medicação, né, eu fui lá, procurei o pastor, conversei, não, vou caminhar você para a pastora é psicóloga, ela vai conversar com você, ela tem as palavras mais bonitas, né, do que eu, tal, e com isso, né, eles não souberam lidar com essa situação. Então, assim, como mudei de bairro, eu me isolei, fiquei em casa, eles sequer não foram um dia na minha casa me visitar, orar por mim. E teve até uma igreja que minha mãe estava andando, frequentando, o pastor ia lá todo dia, ia até a pé, que a igreja era próxima, orava, me ungia, né, clamava ao Senhor pela minha vida, porque eu fiquei muito ruim mesmo. Então, assim, a igreja não soube lidar com aquela situação. O meu líder se afastou de mim, pessoas se afastaram, né, eu tive nesse meio, eu tinha um processo que eu quase fui noivo de uma menina, e ela sabia o que eu contei para ela, né, que tudo que aconteceu, ela me amava da forma que eu era, tal, só que a mãe dela pegou uma das nossas conversas, na época ainda tinha MSN, e época de faculdade, ela me acusava muito, a mãe dela. Então, minha sogra, ela falava bem assim, você é um monstro, você vai acabar com a vida da minha filha, se afasta dela. Aí, do momento que ela me amava, ela me aceitava, ela entrava em depressão, por isso ficava semanas fazendo greve de fome, só para me terminar com a menina.
E a gente chegou a um limite, a gente ficou praticamente 4 anos nesse dilema todo, né? E a gente deu uma adiada para não resolver, né, firmar um compromisso maior em casar, porque a mãe dela estava doente, querendo se matar, tentava se matar por causa disso, porque ela não aceitava, ela falava que eu ia acabar. Ela jogava na minha cara, você não vai poder ser pai nunca, você vai acabar com a vida da minha filha, o sonho da minha filha é ter filhos. Então, assim, ela sempre trouxe muito isso para mim. Então, assim, aí foi um momento que a gente sentou e falou bem assim, não dá mais, porque... Como é que você se sentia com essas acusações nesse período? Eu me sentia muito mal, né, rejeitado, né, aquele sentimento de tristeza, de se sentir a pior pessoa do mundo, né, naquele momento ali. Você sofreu com a sua igreja, isso é um aprendizado para a gente, né? Mas você se mantém nessa igreja até hoje. Aí eu saí dessa igreja, fiquei um período afastado, né? Foi nesse processo. E Deus ele mostrou muito ao meu coração. Ele falou bem assim, você precisa voltar para lá e acertar, né, tudo aquilo que aconteceu com você lá, perdoar, né, e recomeçar. E eu acredito muito que a glória da segunda casa sempre será maior do que a primeira, né? Então, assim, aí quando eu voltei para lá, tudo assim aconteceu comigo lá, né? Eu fui acolhido, né, da outra vez que eu voltei. Hoje eu sou ministro de louvor, sou coordenador infantil, né, do Ministério Infantil com crianças, né? Eu faço um projeto hoje em um bairro carente lá em Vila Velha, com crianças, né? Então, assim, tudo tem acontecido hoje lá. Mas o seu processo com Cristo não acabou ainda? Não acabou aí. Não, né? Então, não acabou porque, né, Débora, a gente acredita, né, eu acreditava, que quando eu entreguei minha vida para Jesus, tudo ia ser diferente, né? Tudo, não ia acontecer mais nada, que parecia que acontecia antes, mas agora não vai acontecer. Então, assim, todo esse processo ruim que eu passei, né, por ser uma pessoa que viveu muito tempo viciada na pornografia, hoje eu preciso aprender a lidar com isso, né? Deus ele tem feito essa obra, né, todos os dias de libertação, me ensinando a se cuidar, a me amar mais, né, a entender tudo aquilo que Ele tem preparado para mim. E nesse processo todo, o que te manteve firme com Jesus? Porque foram várias situações complicadas, né? O que te manteve com Jesus? O amor que a minha família me ajudou muito, né? E saber que todo aquele processo de 8 meses, eu sempre falava bem assim, eu sempre pedi a Deus, Deus não me cura. Eu não quero ser curado, eu quero que o Senhor me sustenta. Somente isso. Então, assim, porque eu falava bem assim, Deus, o meu corpo ele pode estar doente, mas a minha alma que precisa estar sarada. Né? Então, assim, eu sempre pedi a Deus, no momento, só por causa das acusações das pessoas, né, o desprezo das pessoas, o olhar das pessoas, me fazia muitas das vezes pensar em tirar até mesmo a minha vida, né? Mas o amor de Deus era muito grande, porque eu via o cuidado dele em todo momento, né? Nas pessoas que ele enviava para cuidar de mim, né? Em todo o processo que eu passei ali, eu via Jesus presente, cuidando, me sustentando. Então, assim, até hoje, eu não sinto nada, eu sou uma pessoa normal como outra, eu não tenho problema nenhum, eu vou no médico uma vez por ano, né, só para fazer uma check-up, e mais nada. Então, assim, eu vejo o amor dele nisso, o sustento dele, né, acreditar que eu não preciso ser curado fisicamente, mas em acreditar que ele tem me curado o meu interior, ele tem me curado minhas emoções, e isso me faz ter força, essa fé nele. Amém. E como é que você está hoje, Jonatas? Quais são os seus sonhos, seus projetos para o futuro? Porque você veio de um meio, né? Você colocou aí, por exemplo, a sua luta intensa com a pornografia, que começou no meio familiar. Sim. Imagina, né? Quem inaugurou isso com você, seu avô, sua tia, e todo um ambiente familiar complicado. Sim. Né? E tudo, vamos dizer assim, tinha tudo para dar errado. Tudo. Mas como é que você está hoje? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos? Como você falou, tudo que tinha para dar errado, né? Porque nós éramos em 3, eu, meu irmão e meu primo, né? Meu primo era meu irmão, que a gente cresceu junto, criado pela minha avó. O meu irmão, com 18 anos, ele foi assassinado, né? Devido a essa família também, né, disfuncional. O meu primo hoje não pode viver no Espírito Santo, ele é uma pessoa, né, corrida daqui, porque ele arrumou muitos problemas aqui. E, assim, concluí minha faculdade hoje, né? Tranquei agora no 4º período de Direito, né? Penso agora em fazer, devido ao meu trabalho hoje, pelas oportunidades que Deus ele me deu, fazer gestão comercial agora, vou dar um início agora no 2º semestre, né? E futuramente, né, fazer psicologia. Então, assim, tem muitos planos. Amém. E uma influência, né? E eu queria, assim, para a gente concluir, Jonatas, que você agora olhasse para o público, né? E desse uma palavra para quem está te ouvindo, né? Algo que Deus coloque no seu coração nessa noite, que você pudesse falar. Você pode até ficar de pé, porque a gente está encerrando. O que eu tenho para falar, que eu
acredito muito naquilo que Filipenses 1:6 fala, que certo estou, né, que aquele que começou a boa obra em minha vida, ele vai terminar. Então, assim, a gente é um vaso na mão do oleiro, né? Então, a gente acredita muito que aquele que começou todo o processo, né, todo esse momento de sofrimento, de dor, de angústia, de desprezo, rejeição, que eu vejo Deus em tudo na minha vida, em tudo que eu passo, em tudo que eu passei. Eu nunca culpei Deus por isso. Então, acredito que Ele começou uma boa obra na minha vida, né? E Ele vai terminar. Então, assim, é o mesmo Deus que começou na minha vida, começou na vida de vocês também. Então, assim, que vocês mantenham os olhos firmes nele, procurando não olhar para as pessoas, procurando sempre perdoar e acreditar que Ele começou uma boa obra e Ele vai dar fim a essa obra na sua vida. Amém. Gente, assim como na história de Zaqueu, Jonatas e tantos outros homens, gente, hoje é a batalha da folha, né? Assim como na história de Zaqueu, Jonatas e tantos outros homens e mulheres reais, Jesus continua passando, atravessando cidades, operando milagres, impactando, transformando, marcando vidas. E você hoje pode ser uma dessas pessoas, né? Ou você já é uma dessas pessoas, e Deus pode continuar aperfeiçoando a sua vida, como falou Jonatas aqui. Talvez você, assim como Jonatas, seja uma pessoa que durante o seu desenvolvimento foi marcado pelo sofrimento, como Jonatas, né? E a gente passa por isso mesmo. A grande questão talvez não seja a gente sofrer, é como a gente lida com o sofrimento, né? Ou assim como Zaqueu, você já fez muita gente sofrer, né? Porque Zaqueu fez muita gente sofrer quando ele roubava as pessoas. E as pessoas feridas, elas têm que ter um cuidado tremendo, porque elas fazem muitas pessoas sofrerem também, né? E talvez você tenha vindo aqui como um curioso, igual Zaqueu, né, subindo naquela árvore, para ver Jesus passar. Não sei o que passava na cabeça de Jesus, mas a questão é o seguinte: assim como Jesus fez com Zaqueu, hoje Jesus olha para você. Ele olha você nos olhos, Ele chama você. E Jesus quer entrar na sua casa. Jesus quer entrar no seu coração. Jesus quer mudar a sua trajetória. Ele quer te dar um sentido, um propósito na sua vida. Jesus quer te dar um motivo, uma razão para você viver. Tantas coisas interessantes, né? Artista, né? Mas muito mais do que isso. É o propósito, um motivo para você viver. Jesus quer te dar o depois, você já tem o antes. Jesus quer te dar o depois, que vai até a eternidade. Jesus tem esse poder. Nenhuma outra pessoa ou circunstância tem, né? E para isso uma coisa é preciso, sabe o quê? O que foi preciso que Zaqueu fizesse? Descer da árvore. A árvore é muito simbólica, né? A gente precisa descer. A árvore pode representar um esconderijo, uma máscara, o orgulho, a nossa arrogância. É aquela hora que alguém convida para a igreja: não, agora não, porque eu não quero aceitar Jesus agora não, senão eu vou ter que mudar de vida. A gente já sabe o que Jesus vai fazer com a gente, né? Então, a árvore pode representar muitas coisas, mas se a gente não descer da árvore, não tem como, né? E daí entra o processo de escolha. Talvez eu concordo muito com essa ideia que a gente não escolhe os sentimentos, mas a gente escolhe as atitudes diante dos sentimentos, né? E Jesus hoje, Ele te chama, Ele te convida, né? E Ele chama você, Ele fala: desce, se quebranta diante de Jesus e permita que Ele marque a sua alma para sempre. Como Ele fez na vida do Jonatas, como Ele fez na vida do Alex, né, meu querido? Chegou, né? Vem cá, rapidinho, só para te... Eu sempre gosto de apresentar o Alex, porque o Alex é um querido, né? Assim como você, viu, Jonas? Mas o Alex é um querido, queridíssimo. Tudo bom, meu amor? Conhecemos há muito tempo, né? Muito tempo. Não é? Aqui da Orla, né? E Jesus marcou a vida do Alex também, né? E ele tem trabalhado na vida do Alex também nesse processo, né? E a gente pode contar para eles um pouquinho? Se a gente contar um pouquinho, vai mais um tantão a vida, né? É, mas daqui a pouquinho a gente vai ter o caldo ali fora e o Alex vai poder contar muitas coisas para a gente.
tem muitas coisas para contar. Aliás, eu já falei que a gente tem que escrever um livro juntos, né? Porque a história do Alex, a história do Jonatas, se a gente não fizesse dessa maneira, a gente passava aqui a noite ouvindo, né, Jonatas? Daqui a pouquinho a gente conversa lá mais. Tá bom? Bom te ver. Então, é isso, gente. Jesus vai marcando vidas, vai fazendo, transformando, e para isso a gente precisa descer da árvore. Tá? Quero agora convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. O Ministério de Louvor vai vir aqui à frente, vai entoar mais um cântico. Enquanto o Ministério de Louvor entoa esse cântico, pensa na tua vida, avalia. Jesus está convidando, é Ele que está fazendo arder o seu coração nessa noite. Seu coração se identificou com alguma coisa que foi dito aqui. Jesus faz o seu coração arder por Ele. Só Ele tem esse poder. Que você tenha esse momento agora de avaliação da tua vida e diga sim para Jesus. Desça da árvore, em nome de Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus e me ergues a crescer. Senhor, tudo em mim já ouça tua voz me chamando pra viver uma história de poder.
Esse é o momento que a gente quer orar, né, nessa noite. Se você se identificou com algo que foi dito aqui na palavra, no testemunho do poder que Deus atuou na vida do Jonatas, o amor que Ele considerou pela vida dele, que Ele considera pelas nossas vidas. Se você quer dizer sim a Jesus nessa noite, descer da sua árvore, entregar seu coração a Ele, ou renovar a sua aliança com Jesus, eu quero convidar você, aí onde você está, que você possa se ajoelhar diante do Senhor, sabe? Quero convidar você a se ajoelhar comigo. É um momento assim que você pode estar renovando a sua aliança, entregando o seu coração a Jesus, sabe? Convidando Jesus a entrar na sua casa, entrar na sua vida, a fazer todo um processo de mudança no teu interior. Só o Senhor Jesus tem esse poder, e Ele faz isso quando Ele quer, como Ele quer, com a gentileza dEle, com o amor dEle, mas só o Senhor Jesus tem esse poder. Então, meu querido, desce da tua árvore, desce do teu banco, sabe? Jesus é o Filho de Deus, Ele tem o poder para agir nas nossas vidas, para atuar no nosso íntimo e para fazer em nós e por nós muito mais do que nós imaginamos. E nós agora vamos orar ao Senhor. Orar é conversar com Deus, sabe? Quando a gente chega diante do Senhor Jesus, sabe? Não tem máscara, não tem posição, não tem nada, é só a gente e Ele. É só a gente e Ele olha o nosso coração, Ele conhece o nosso passado, Ele conhece a nossa infância, a nossa adolescência, Ele sabe tudo que vai no nosso íntimo, as nossas dificuldades, as nossas alegrias, os nossos desafios. E tem mais uma coisa importante: Jesus, além de saber tudo isso, Ele nos ama, Ele se importa, Ele de fato, Ele tem todo o amor para mudar a nossa vida, para renovar a nossa fé, para nos dar esperança. Onde não tem mais esperança, como não tinha mais para Lázaro, que já estava morto há 4 dias, Jesus o ressuscitou. E Ele trouxe esperança. E Ele pode trazer esperança para você nessa noite. Então, meu querido, ora comigo nesse momento. Senhor Jesus, eu entrego o meu coração, a minha vida, a minha alma a Ti. Muda a minha vida, Jesus. Eu preciso de um milagre. Eu preciso da graça do Senhor. Só o Senhor pode fazer por mim o que ninguém pode. Eu quero que o Senhor marque a minha vida, que o Senhor divida a minha história, como o Senhor fez na vida de Zaqueu e de Jonatas. Eu quero conhecer mais do Senhor. Eu quero ter um relacionamento pessoal e íntimo contigo. Ó Jesus, cuida da minha vida, Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e renova a minha esperança. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, essa igreja. Abençoe todos os que estão aqui nessa noite. Só o Senhor pode nos fortalecer e nos dar da Tua graça e renovar em nós a Tua esperança. Ó Jesus, eu convido você a se aproximar quem está do seu lado, sabe? Quem está do teu lado agora, às vezes precisa de uma palavra de incentivo, de encorajamento, uma palavra carinhosa, ou uma oração, um abraço. Jesus pode usar a sua vida para dar um abraço nessa noite. Aproxima alguém que está do teu lado, que você possa encorajar alguém nesse momento, sabe? Saia de onde você está. Esse é um momento fraterno, um momento em que você também se permite ser usado para abençoar vidas, para encorajar vidas, para alimentar sonhos, para renovar a esperança. Deus pode usar você nesse momento. Receba uma palavra do irmão, da irmã. O grupo de louvor vai cantar mais uma vez, e depois nós vamos estar fazendo a oração final, mas encoraje quem está do seu lado nessa noite.